Bom dia, irmãos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. E lembre-se que a vontade do Senhor, ela pode parecer estranha, mas ela é eficaz. Nós começamos a estudar isso domingo passado, no livro de Atos, capítulo 21. Então abra sua Bíblia lá em Atos 21. A vontade de Deus, ela pode parecer estranha, mas ela é eficaz, ela funciona. E eu quero revisar as duas primeiras falas que nos ensinam que a vontade de Deus, ela pode parecer estranha, mas ela funciona. Então, nós vamos ver isso em Atos 21, do 1 ao 25. Já vimos duas de três falas que foram apresentadas nesse texto de Atos 21, do verso 1 ao 25. Revisando as duas primeiras falas, a primeira foi: não vá para Jerusalém. A igreja disse isso para Paulo, preocupada com Paulo, movida pelo Espírito Santo, disse a Paulo: não vá para Jerusalém. Olha o versículo do 1 ao 6, só ler para revisar, porque estudamos isso domingo passado. Diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então a voz clara da igreja aqui é: Paulo, não vá para Jerusalém, movidos pelo Espírito Santo. Essa era a vontade de Deus. Só que aparece outra voz nos versículos seguintes. A igreja continuou dizendo: Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo disse: eu tenho que ir. É isso que Deus colocou para eu fazer. Eu entendo que esta é a vontade do Senhor. E obviamente nós entendemos que Paulo também era movido pelo Espírito Santo. E aí veio outra voz muito importante da igreja. E Paulo ensina a igreja. E o que é que a igreja disse nesta segunda voz? A igreja disse: então, seja feita a vontade do Senhor. E às vezes a gente fica achando estranho, né? O Espírito Santo, ele tem vontades conflitantes? Não esqueça que a vida, ela não é simples, certo? E uma forma de tentar entender é a de que, veja bem, imagina Paulo está indo para Jerusalém. Ele sabe que lá vai ser preso e possivelmente morto em Jerusalém. Mas ele entende que o Espírito Santo quer que ele vá para Jerusalém. Talvez não tenha muita lógica na cabeça humana. Como é que o melhor missionário que existia naquela época, digamos assim, né? Um apóstolo vai para morrer? Então, qual a lógica disso? Nem sempre aquilo que o Senhor faz parece ter lógica para nós. Mas tem lógica, uma lógica superior à lógica humana. Daí, não se arrogue da sua inteligência por achar que você sabe muito. E esse talvez seja um dos grandes pecados da humanidade como um todo, é achar que sabe mais do que Deus. Está aqui a vontade revelada do Senhor na Bíblia Sagrada. Você tem a Bíblia aí na sua mão e você lê a Bíblia, mas em alguns momentos você acha que sabe mais do que a Bíblia. E eu afirmo isso porque eu tenho certeza que em algum momento você achou que sabia mais do que a Bíblia. Eu achei que sabia mais do que a Bíblia, sendo crente em Jesus. Graças a Deus eu já me curvei. Graças a Deus eu já reconheci. Eu não sei mais do que a Bíblia. O que a palavra de Deus diz, eu faço. Eu não penso. Eu simplesmente obedeço.
Porque eu aprendi, graças a Deus, e eu acho que até cedo, né, que a palavra do Senhor, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, é superior à minha própria inteligência, certo? Se você ainda não aprendeu isso, aprenda logo, porque senão vai sofrer bastante, né, até aprender esta verdade maravilhosa que Paulo sabia e que a igreja ainda não estava entendendo. Mas veja bem, Paulo vai para Jerusalém morrer, certo? E a igreja diz, tudo bem, Paulo, e nem liga. Coitado do missionário, ele ia ficar meio triste, né? Então, às vezes, o Espírito Santo motiva irmãos para nos fortalecer, para nos confortar e até para nos valorizar. Então, Paulo, eu imagino como um ser humano, ele estava obedecendo à vontade de Deus. Imagino que ele tinha medo, ele tinha suas preocupações. No entanto, vendo aquelas igrejas, a igreja de Tiro, né? A igreja, os pastores de Éfeso com ele, também pouco tempo antes, a igreja de Cesareia agora reconhecendo a vontade de Deus, todos chorando, orando, abraçando, aquilo ali deve ter sido muito valioso para prepará-lo para a sua prisão em Jerusalém. E lembrando, ele não foi morto agora, Atos 28 termina, Paulo está vivo, sendo levado para Roma, primeira prisão dele em Roma, tem uma segunda, que é lá, retratada em 2 Timóteo, ou seja, mas essas igrejas aqui foram movidas pelo Espírito Santo para dizer, Paulo não vá, até para poder fortalecer o missionário e ampará-lo. Essa é uma forma de entender, mas certamente o Senhor sabe todas as coisas. Pode parecer estranha a vontade de Deus, mas ela é eficiente, eficaz. A segunda voz foi essa, seja feita a vontade do Senhor. Vamos ler do verso 7 ao 16, só para lembrar, relembrar, certo? Então o verso 7 diz, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, e aqui o nós é a equipe dos missionários ali com Paulo, tanto nós como os daquele lugar, os crentes da igreja de Cesareia ali, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aqui a gente até percebe outro ensino de Deus para a igreja. A igreja naturalmente solidária, amorosa, dizia, Paulo, não vá para Jerusalém, você vai morrer. E não é pecado fazer isso, certo? Não é pecado. Mas ao mesmo tempo tem uma outra vontade de Deus aqui, que é, nossa vida nós temos que entregar ao Senhor. Então são duas verdades que devem andar juntas. Duas verdades que devem andar juntas. Por exemplo, vamos tirar um dia aqui para orar por um missionário ou vários missionários que estão a ponto de serem mortos num país que persegue a igreja. Aí você se levanta e diz, né, mas graças a Deus, o crente é para morrer mesmo pelo evangelho. Isso é uma insensibilidade, não é verdade? A gente sabe que é a vontade de Deus, nós devemos estar prontos para morrer por Jesus. Amém. Mas ao mesmo tempo, nós temos que orar para que o Senhor guarde e preserve a vida dos missionários. Entendem? São duas verdades que têm que estar juntas ali. Irmãos, não simplifique a vida não é simples. Na verdade, simplifique em algumas situações, né? Mas entenda que a vida é complexa, os relacionamentos são complexos, e a vontade de Deus também o é. Certo? Então, por isso nós temos que orar, estudar a palavra e compreender. E a gente vai entender isso um pouco melhor na sequência do texto que a gente vai estudar hoje. Então, verso 14, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos,
faça-se a vontade do Senhor. Essa é a segunda voz, seja feita a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para Paulo? Ir para Jerusalém, ser preso e talvez até morto. Então, vamos apoiar o missionário nisso. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Esse Mnason certamente era, ou seria a pronúncia Mnason, né? Ele certamente era um homem rico que tinha uma propriedade em Jerusalém e ficava fácil de hospedar a equipe dos missionários ali. E agora vamos ver a terceira voz dentro desse texto, que se encerra no versículo 25, mas a gente vai se estender até o versículo 28, certo? Para entender bem toda essa história. A terceira voz evocada aqui é israelitas, socorro. Será que é Paulo pedindo socorro? Essa é a terceira voz. Israelitas, socorro. Será que é Paulo que está pedindo socorro aqui? Vamos ver isso agora. Olha então Atos 21, verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Os irmãos aqui entendam da igreja de Jerusalém e os apóstolos ali. Verso 18. No dia seguinte, descansou um dia, para poder viagem longa, descansou um dia, dormiram. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Veja que quem está narrando isso aqui é Lucas, o autor dos evangelhos e do livro de Atos. Lucas está aqui, Lucas está presente, Lucas faz parte da equipe missionária, certo? É importante. Além dele ser um historiador, ele também era um médico, então ele tinha uma serventia muito grande nesta equipe dos missionários. E no dia seguinte foram se encontrar com quem? Tiago. Quem era Tiago? Pastor da igreja de Jerusalém. O que era a igreja de Jerusalém? Era a igreja mãe de todas as igrejas. Era talvez a igreja uma das mais importantes do mundo antigo naquele período. E Tiago era o pastor dessa igreja. E Pedro não era o pastor da igreja. Pedro era o líder dos apóstolos. Então eram duas autoridades. Hoje não temos mais apóstolos, certo? Mas havia lá em Jerusalém duas autoridades. Tiago, o pastor da igreja, e Pedro, que era o líder dos apóstolos ali. E então eles foram se reunir, certamente com os pastores da igreja de Jerusalém, não era só Tiago, tinham outros pastores, e os apóstolos. E ali foram conversar. Você imagine que conversa maravilhosa, né? Paulo, Lucas, Timóteo, outros, sua equipe ali, junto com Pedro, Tiago, apóstolos, pastores. Então foi era uma turma boa, só homens de Deus, conversando sobre as bênçãos que o Senhor dera a Paulo na sua terceira viagem missionária. Isso aqui foi depois da terceira viagem missionária. Olha então o verso 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então o verso 19 é o relatório missionário. Então aqui no verso 19 Paulo vai relatar minuciosamente tudo o que aconteceu que nós já estudamos. E a gente não vai repetir agora. E foi sintetizado em um versículo aqui, e essa foi a conversa de Paulo. Como Deus abençoou na conversão lá dos de Corinto, encontrando Apolo, Priscila e Áquila, lá em Éfeso, em tantas localidades ali, Paulo pregando e muitos se convertendo, e igrejas surgindo, era o que ele estava dizendo aqui para os apóstolos. E aqui, se houvesse um público de missionários, seria interessante mencionar, todos somos, em um certo sentido, missionários, certo? Mas missionários aqui como Paulo, que vão para outras regiões e que vivem exclusivamente para a obra missionária, era importante dizer que é isso que a igreja quer ouvir de um relatório missionário. A igreja quer ouvir isso. Isso o quê? O que Deus tem feito através dele. É isso que a igreja quer ouvir de um relatório missionário. Eu quero ouvir isso, você deve querer ouvir isso. O missionário vem dar relatório, ele tem que dizer exatamente isso, como Deus transformou pessoas perdidas, alcoólatras, adúlteros, pessoas imorais, em homens e mulheres de Deus. É isso que a gente quer ouvir nos relatórios missionários. Entende? Conversões. Então,
Paulo estava falando exatamente disso. Isso edifica a igreja. Por isso que tem relatório missionário na igreja, porque os missionários vêm e nos edificam, nos animam. Porque às vezes você está na correria do dia a dia, fazendo tantas coisas e tantas notícias tristes às vezes, e aí você, crente, lutando, lendo sua Bíblia, orando, e as coisas difíceis, quando você ouve o relatório do missionário, automaticamente você se coloca na situação dele. Olha, esse homem às vezes vive numa condição mais difícil que a minha, e ele está trazendo tantas bênçãos. Por que eu também não posso viver como esse homem vive, como essa mulher vive, né? E ficar feliz com as bênçãos de Deus, e não só com as coisas aqui desta terra, certo? Relatório missionário é fundamental, e aqui é uma boa base bíblica para o relatório missionário nas igrejas. Isso aconteceu também no final da primeira viagem missionária, né? Ele se reuniu com a igreja de Jerusalém, também lá em Atos 15, verso 4, que diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Isso é maravilhoso, o que Deus fez na vida dos missionários. É por isso que tem conferência missionária, é por isso que os missionários vêm e apresentam o que Deus fez através da vida deles. Isso edifica a igreja. Mas, após isso, nós observamos um perigo iminente, que a gente já vem lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, desde o início da primeira viagem missionária. Judeus tentando prejudicar o ministério de Paulo, apedrejando, maltratando, difamando, e agora eles estão mais aguerridos, estão querendo prender Paulo e matar Paulo. A igreja de Jerusalém já sabia disso, Pedro já sabia disso. Então Pedro alerta Paulo acerca desse perigo em Jerusalém. Lembrando, agora eles estão em Jerusalém. Olha Atos 21, verso 20, continuando a história. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Olha aí, ó. Dezenas de milhares de judeus já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Era muito judeu crendo em Jesus. Em Jerusalém, fora de Jerusalém também, certo? E todos são zelosos da lei. Ou seja, todos esses judeus que creram em Jesus Cristo são crentes em Jesus, são cristãos agora. Mas também eles guardam a lei de Moisés. E aqui nós vamos entrar no assunto que é fundamental para a igreja: administrar conflitos, que, infelizmente, pastores e igrejas não souberam usar esse conhecimento aqui, e é por isso que está aqui na Bíblia, que é um modelo para nós aprendermos. E por conta disso, destroem as igrejas, destrói o testemunho do Senhor Jesus Cristo através da igreja, porque não sabem administrar as divergências. Olha aí, são dezenas de milhares de judeus creram, todos são zelosos da lei. Isso aqui, imagine que é Pedro ou Tiago falando para Paulo. Verso 21, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem da lei de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Muitos judeus estavam irados contra o apóstolo Paulo. Estamos falando de judeus incrédulos? Estamos falando de judeus crentes, judeus da igreja, certo? Que frequentam as igrejas que Paulo plantou. Então veja que é um conflito interno entre crentes, certo? E eles estão irados e estão na busca do apóstolo Paulo. E Pedro aqui e Tiago estão preocupados porque, Paulo, eles vão saber que você está aqui, eles vêm te pegar aqui. Eles vão vir te pegar. Vão te matar. Crentes. Entende? Então, sempre existiu uma disputa entre os crentes. Infelizmente,
Só que a história da igreja ela é muito triste. Certo? Ela é triste por quê? Porque é uma história de divisões. É uma história de intrigas. É uma história de destruição. A história da igreja é assim. Ela vai sempre se dividindo, né? E a busca pelo poder e as divisões nas igrejas. E por quê? Porque não souberam administrar os conflitos. E aqui nós temos que entender e compreender, ou melhor, ter uma compreensão adequada da doutrina. Esse é um grande problema, uma compreensão adequada da doutrina. Por que esses judeus crentes queriam matar Paulo? Porque eles não estavam tendo uma compreensão adequada da doutrina. A velha aliança caducou, chegou a nova aliança. Os sermões de Jesus, como o Sermão do Monte, né, e outros lá em Mateus 23, são pregações que ensinam que aqueles elementos fundantes da lei de Moisés passou para hoje, para a igreja. Mas aqueles elementos circunscritos aos costumes judaicos caducou. Elementos como circuncisão, elementos como as dietas ali, lá de Levítico, capítulo 11. Então, tudo isso caducou, não precisa mais. Mas os elementos fundamentais da lei têm que viver na nova aliança, na igreja. Como? Amar a Deus, amar ao próximo, elementos fundamentais. Mas os judeus, mesmo sendo extremamente conhecedores do Antigo Testamento, não era falta de conhecimento deles. Eles não queriam deixar a tradição da lei de Moisés. E eles deveriam. Ou eles vivessem segundo a tradição da lei de Moisés, o que não era condenado pela igreja, nunca foi no Novo Testamento. No entanto, que compreendessem que esta lei não salva. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo. A guarda da lei de Moisés não salva. O problema é que eles estavam querendo fazer essa relação entre a salvação pela fé em Jesus e pela guarda da lei de Moisés, principalmente circuncisão e as dietas alimentares ali. E então vamos compreender aqui, fazendo uma digressão um pouco sobre uma compreensão adequada da lei de Moisés. Perdão, a compreensão adequada da doutrina que tem a ver com a lei de Moisés. Primeiro, você acha que Paulo estava realmente ensinando isso? Você acha que Paulo estava ensinando para não se circuncidar? Não, Paulo não estava ensinando isso. Certo? Paulo de modo nenhum estava ensinando isso. Pois prove, aí lá em Atos 16, verso 3, Paulo leva Timóteo para ser circuncidado. Olha, quis Paulo que ele fosse, ele aqui é Timóteo, que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo sabia que os judeus, naquele período, eram muito zelosos pela circuncisão, que vem desde Gênesis 17 com Abraão. É antes da lei de Moisés, a circuncisão. Paulo sabia disso. Então, Paulo não queria que os judeus deixassem de se circuncidar. Ele nunca ensinou isso. Mas, de alguma forma, isso foi divulgado. Ou seja, uma má compreensão da doutrina. Ou até mesmo pessoas inimigas ali tentando destruir a vida do apóstolo Paulo, certo? Mas claramente ele respeitava a lei de Moisés, seguia princípios da lei de Moisés, mas ensinava que a lei de Moisés não salva, certo? Não salva. E ele explicou isso em algumas epístolas. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 11, a gente percebe esse ensino. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, ele não prega a circuncisão a fim de ensinar uma salvação por obras da lei de Moisés. Não há nenhuma obra que nós façamos aqui na terra que nos salve. Nenhuma. E esse é o grande problema aqui. Esse é o zelo de Paulo. Essa é a doutrina correta. Esses judeus cristãos não estão entendendo ou querendo entender a doutrina correta. E por conta disso estão querendo matar Paulo.
achando que ele está ensinando uma heresia contra a lei de Moisés, quando, na verdade, Paulo está ensinando a doutrina correta, extremamente nova. É algo novo, é inovador. Não tem 50 anos que o Senhor Jesus Cristo veio à terra, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus. E ele trouxe essa instrução porque a lei ela só passou a caducar quando o Messias chega e estabelece a nova aliança. A velha aliança caducou, lembra da Epístola aos Hebreus. Então isso é uma coisa muito nova. E os judeus, não todos, mas estes aqui não estão querendo compreender bem. Olha ainda em Gálatas 5, verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, não importa se a pessoa é circuncidada, se ela não é circuncidada, isso não vai salvar ninguém. O que é que vai salvar a pessoa da condenação do inferno? A fé no Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo a morrer na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Então, é isso aqui que está em jogo. Veja bem, o tema da nossa reflexão é a estranha vontade de Deus. Por que Deus quis que o apóstolo chegasse em Jerusalém para ser preso, como vai ser preso, e enviado a Roma e ficar preso lá? Certamente o Senhor quer edificar a sua igreja, e penso eu que um dos ensinos, tem muitos ensinos aqui, não tem tempo de a gente ver todos, mas um destes é deixar claro a linha correta acerca da doutrina. Não se pode ser legalista e não se pode ser libertino. Tem a doutrina, o ensino correto de Jesus Cristo, e é isso que nós devemos seguir. Pender para um lado, estraga a igreja, pender para o outro, prejudica a igreja. Então, nós não podemos ir nem para um lado e nem para o outro. Nós temos que ensinar e seguir o que é o correto. E é o que Paulo está tentando fazer. E, normalmente, quando se ensina a visão correta, vamos usar aqui a palavra equilibrada do ensino da palavra de Deus, você é perseguido. Perseguido pelos seus pares. Perseguidos pelos seus próprios irmãos. Porque tem irmãos legalistas e tem irmãos libertinos. Todos crentes. Entende? E é por isso que a igreja se dividiu tantas vezes até hoje. E a gente vê o início dessa divisão aqui, dentro dos próprios judeus cristãos. Percebe? Ainda em Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Veja, circuncisão não vale nada na nova aliança, a incircuncisão também não vale nada na nova aliança. O que é que vale? É você crer em Jesus e ser uma nova criatura. Isso é o que vale, certo? Então, é Paulo claramente ensinando que Jesus ensinou que esse elemento da lei de Moisés não mais é significante. Mas também ele está dizendo, com esse texto de Gálatas, se você quer circuncidar, se circuncide, não tem problema. Se você não quer se circuncidar, não se circuncide. Não tem problema. Agora, não venha dizer que a circuncisão é essencial para a salvação, para a santificação, para uma vida como Deus quer. Não diga isso, porque não está na palavra de Deus. E nós temos que ter muito cuidado para não afirmar coisas que não estão na palavra de Deus. Entende? Temos que ter muito cuidado com isso. Porque senão vamos cometer o erro que esses cristãos judeus estão cometendo. O costume da lei de Moisés refere-se também à comida sacrificada aos ídolos. Circuncisão era um problema, mas a dieta também era outro problema. E Paulo, a gente vê isso nas epístolas, lá em Romanos 14, 15, 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10, a gente percebe claramente Paulo lutando para ensinar a visão equilibrada. A gente vai ver isso hoje à noite, em 1 Coríntios. A carne oferecida aos ídolos não é nada. Não é nada, mas nós vamos ver hoje à noite que se você come esta carne, você está adorando a demônios. Vixe, como é que pode? Ele está se contradizendo? Não, é uma visão equilibrada da palavra de Deus. A carne em si não é nada. Você comer ou deixar de comer não muda nada. Agora, já estou adiantando a pregação da noite. Você ir para o templo
comer aquela carne no templo pagão, não é do templo zero, no templo do deus lá, Baco, Dionísio e tal, comer aquela carne lá em Corinto, ou no banquete, aí você pode estar pecando, porque as pessoas vão entender que você está adorando a demônios. Mas a gente vai ver isso hoje à noite. Romanos 14, verso 14, só para ilustrar essa complicação nas igrejas sobre a dieta, que era um problema naquela época, diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, Paulo está dizendo, a comida, a carne que é oferecida ao ídolo, ela não é impura em si. Ela é uma carne normal, como qualquer outra carne. Mas se o teu irmão vai perecer na fé, por falta de entendimento ou de uma série de outras coisas, e se afastar do Senhor, deixa de comer aquela carne. E outros textos nós vamos estudar hoje à noite sobre isso, não vou nem ir mais à frente. Paulo certamente aprendeu a ensinar de modo equilibrado a doutrina, a teologia bíblica, a partir do ensino de Jesus Cristo. Jesus foi extremamente equilibrado naquilo que ele ensinou, porque ele é Deus, porque ele é o grande mestre. Um exemplo de vários, eu vou citar só um por causa do nosso tempo. Mateus 23, verso 1. Mateus 23 é um discurso duro, extremamente pesado, de Jesus contra escribas e fariseus. Jesus os chama várias vezes de hipócritas. Vocês são hipócritas, escribas e fariseus. E, obviamente, não foi agradável no dia que Jesus pregou isso na frente deles. Não foi agradável. Olha Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que é que significa isso? Eles se colocaram como se fosse o próprio Moisés, como se eles fossem os autores da lei, os intérpretes máximos da lei, até porque eles criaram elementos além da lei de Moisés, né? Verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus, em todo esse capítulo 23, condena os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, mas ele diz algo positivo: fazei o que eles vos disserem. Entende? O legalista, o radical, ele vai entender o que Jesus falou no capítulo 23. Condena os fariseus, não quero saber do fariseu, nem falo com o fariseu. Fariseu não entra na minha casa, fariseu é meu inimigo. Jesus disse, faça o que eles disserem. Então o fariseu não é para ser inimigo, mas o radical faz isso. O radical faz isso, entende? O libertino, não tem problema não, eu vou ouvir o fariseu, e se eu achar alguma coisa legal, eu até faço também com ele. É o libertino. Jesus trouxe a visão equilibrada. Os fariseus e os escribas estão errados. Eles estão errados. E Jesus descreveu no capítulo 23 todos os erros deles. Agora Jesus disse, o que eles disserem de bom, faça. Mas não faça como eles fazem. Por exemplo, ele jejua? Jejue também, mas não como eles fazem. Eles dão dízimo? Dê o dízimo também, mas não como eles fazem. Eles oram? Ore também, mas não como eles oram. Entende? E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 5, e 6 também, sobre os escribas e fariseus. Mas olha o que diz lá em Mateus 5, 20, para mostrar essa visão equilibrada de Jesus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui a ideia de que, se você não tiver uma justiça mais elevada do que dos escribas e fariseus, é porque você realmente não creu em mim, Jesus falando. Entende? Então, Jesus ele consegue retirar pontos positivos de hipócritas. Até com os pecadores, as pessoas que vivem
em situações complexas, nós podemos aprender alguma coisa. É uma visão equilibrada da doutrina. Ele não jogou fora tudo dos fariseus. Tem algo aqui que se aproveita. Percebe? Nós temos que ter esse cuidado de não jogar fora tudo. Décadas atrás era ensinado, não vá para a universidade. É pecado estudar na universidade. Calma. Tem alguma coisa que se aproveita ali. Né? Alguma coisa você pode aprender ali. No entanto, você não deve viver como eles vivem, nem seguir o ensino errado. O crente, irmãos, resumindo, ele deve aprender a doutrina correta e viver em equilíbrio, sabendo o que Deus aprova e sabendo o que Deus rejeita. E eu vou viver de acordo com essa verdade. Agora, se eu tenho medo e vou para um radicalismo, será que isso é bom? Não vai ser bom, até porque eu não vou aguentar. Ninguém aguenta o radical. E libertino, não precisa nem falar. O libertino vai se perder. Então, nós temos que ter a visão equilibrada das coisas. Paulo estava buscando esta visão equilibrada. Veja como o apóstolo tenta conciliar os dois partidos que existiam naquela época. Que partidos eram esses? O partido da circuncisão e o partido da incircuncisão. Veja isso lá em Gálatas 2, verso 7. Vamos lá para Gálatas 2, verso 7. Olha o que nós lemos ali. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. É um evangelho só. Só que ele foi dividido no evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Como assim? São dois evangelhos? Não, é só um evangelho de Jesus. Mas esse evangelho é pregado para os judeus de modo que os judeus entendam, mas é a mesma mensagem. E este evangelho é pregado para os gentios, os não-judeus, os gregos, romanos e outros, de modo que eles entendam. Então você tem o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, e eles podem conviver de modo harmônico, não tem problema. É a questão de ênfase, de pregar o evangelho dentro do contexto que aquela pessoa vai entender o evangelho. E você pode continuar sendo judeu e seguir a lei de Moisés naquilo que a lei de Moisés não fere a doutrina correta pregada pelo Senhor Jesus Cristo. Que, na verdade, a lei de Moisés não fere nada da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Os judeus é que criaram, no período intertestamentário, um tipo de judaísmo de salvação por obras, de obediência à lei. Por quê? Toda religião humana, ela se baseia em mérito. Toda. Você é salvo pelas suas obras, exceto a única religião verdadeira, a fé no Senhor Jesus Cristo. O cristianismo bíblico não se baseia em mérito e em obras humanas. E se baseia em quê? No sacrifício de Jesus na cruz, que morreu no nosso lugar para nos dar condição de viver com Deus por toda a eternidade. Veja então que Paulo aqui fala do partido da circuncisão e do partido da incircuncisão. Continuando em Gálatas 2, agora o verso 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Acordo, concílio. A igreja de Jerusalém legitimou o ministério de Paulo e de Barnabé, isso aqui pensando na primeira viagem missionária, e eles foram pregar aos gregos e aos romanos. Só que lá, nas cidades gregas, nas cidades da Ásia, Éfeso e outras, haviam judeus. E estes judeus que se converteram, eles não aceitavam o fato de que o gentio não se circuncidasse. Eles queriam obrigar que as igrejas circuncidassem os crentes gentios. E Paulo, não, isso não. Se quer circuncidar, se circuncidar, tudo bem, mas uma imposição da igreja para isso, não. Por quê? Porque não está na Bíblia. É da velha aliança, não é da nova aliança. Toda vez que a igreja
determinar em assembleia algo que não está prescrito na Bíblia, chame isso de legalismo. Certo? Chame isso de legalismo. Não podemos fazer isso. Então, o Espírito Santo age para que nós obedeçamos a Deus e vivamos de modo que agrada ao Senhor. Mas nós não podemos exigir, como a marca do crente, do salvo, alguma obra. Entende? Como se esta marca fosse na verdade, não é nem coadjuvante, é participante da salvação. Certo? Vou dar um exemplo. Todo homem tem que vir de terno para a igreja. Se você não vier de terno, você não é crente. O que é que eu estou dizendo? Que o terno é uma marca da salvação e que se ele não vier de terno, é porque ele não se converteu. Logo, a salvação está condicionada a usar uma roupa. Entende? Então isso é legalismo. Salvação por uma lei que foi imposta. Certo? Então, é contra isso que Paulo está lutando aqui. E continuando, né, nessa explicação, Gálatas 2, do 11 ao 21, não vai dar para a gente ler tudo pelo nosso tempo, você lê em casa, Gálatas 2, do 11 ao 21, é o contexto. Aqui nesse texto deixa muito claro que Pedro estava lá, né, junto com os gentios, os não-judeus, todos crentes, e chegaram crentes da circuncisão da parte de Tiago, ali onde ele estava. E o que é que Pedro fez? Se afastou, com medo do que os enviados da parte do pastor Tiago, lá de Jerusalém, iam dizer sobre ele, que era um missionário. E apóstolo, Pedro, né? Então ele se afasta. E aí Paulo repreende de modo duro, porque foi público. Então Paulo repreendeu publicamente, condenando a ação de Pedro. Olha, você é judeu, por que você está agindo desta forma? Então, esse era o grande problema da igreja naquele período. Entende? E então Paulo, ele até fala de uma maneira muito veemente aqui. Olha, Gálatas 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que aceitar os meus irmãos gentios como irmãos. O fato de eu ser judeu não deve me impedir de comungar com os meus irmãos pelo fato de eles não serem circuncidados, porque a circuncisão não é marca da salvação, não é uma exigência da salvação, melhor dizendo. O fato é que houve briga entre Paulo e Pedro, e parece que Pedro se submeteu e reconheceu seu pecado, e Paulo repreendeu publicamente. Isso foi tratado no Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé foram lá em Jerusalém para tratar deste mesmo problema, conflito entre judeus crentes e gentios crentes, todos crentes aqui. Olha Atos 15, 17. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Olha, essa é a decisão, não vamos perturbá-los, Mas escreve-lhes que se abstenham. Aí ele vai dizer, a gente não vai perturbar os gentios, mas a gente só pede 4 coisas para os crentes gentios nas igrejas gentílicas. 4 coisas. Quais são? Abstenham-se das contaminações dos ídolos, da carne, né? Por isso que Paulo escreve aos Romanos sobre essa questão da carne, por isso que Paulo escreve em Corinto sobre essa questão da carne, porque foi uma decisão tomada na igreja de Jerusalém, em Atos 15. Então isso tinha que ser feito valer, entende? E por isso que Paulo trata dessas coisas nas epístolas. Mas, primeira, abstenção das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, óbvio, claro, da carne de animais sufocados e do sangue. Esses elementos todos aqui estão ligados a uma palavra, que a gente já falou isso antes. Qual é? Que palavra? Uma. Não? Nada? Uma. Idolatria.
Idolatria. Então, os crentes não podiam conviver com a idolatria. E é por isso que tem esses 4 elementos que as igrejas gentílicas têm que se abster, os crentes gentios, certo? Aqui diz que eles têm que se circuncidar? Não. Aqui diz que eles têm que comer só verduras? Também não, certo? Então, é interessante perceber que isso foi tratado no Concílio de Jerusalém. Só que isso é antes do texto que nós estamos lendo aqui. Voltando para o nosso texto-chave, Atos 21, 23. Depois de tudo isso, olha Atos 21, 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei, que é a verdade. Então estavam difamando Paulo, estavam tentando destruir o apóstolo. Eram crentes. Era por mal ou eram radicais, talvez radicais legalistas, que queriam fazer valer a lei de Moisés, não só para destruir Paulo, por destruir o apóstolo Paulo, mas era um grande conflito aqui. E então, a sugestão, ou foi Pedro ou foi Tiago que falou aqui, e disse para Paulo, faça isso, é o conselho que nós estamos lhe dando. Esses homens que iam tomar voto, era um voto de Nazireu, a gente já viu um pouco disso, lá em Números fala, eles não podiam beber vinho, tocar em coisa morta, ou ter algum contato, né, com pessoas imundas e coisas desse tipo, e eles votavam se dedicar a Deus, exclusivamente por um período de tempo. No final desse período de tempo, que eles não cortavam o cabelo, deixavam o cabelo crescer. Olha, em Israel, quem tinha uma cabeleira grande era sinal de santidade. Olha a questão cultural aqui, né? Hoje já nem tanto. Mas naquela época, no caso Sansão é um exemplo disso, era nazireu, você tinha um cabelo grande, dependendo do tempo do voto. Terminou o voto, o tempo que você votou de se dedicar a Deus, você ia no templo lá, raspava a cabeça e o cabelo era também dedicado em sacrifício ao Senhor, junto com holocaustos de carneiro, de bode, de ovelha, tinha todos esses holocaustos, e o cabelo também ia junto, como um símbolo da sua dedicação ao Senhor no voto de Nazireu, certo? E esses 4 iam fazer isso no templo. Ou eles já tinham raspado a cabeça, ou iam raspar, iam levar o cabelo. E Paulo, e aqui, não sei por que motivo, eles pediram para Paulo pagar o custo do sacrifício. Então, para cada um, era um cordeiro, um carneiro, uma ovelha e alguns vegetais. Então, isso ficou caro para Paulo. Ficou caro, mas ele foi, pagou o sacrifício e ele tinha que se purificar. Quando você vinha de terra estrangeira, certamente você tinha tocado em muitas pessoas, e para o judeu isso era impuro. Então, Paulo tinha que tomar um banho, uma lavagem de purificação, em tanques que ficavam do lado de fora do templo, do lado de fora do muro do templo. Esse tanque ficava entre as portas de Uda. Havia uma porta ocidental e uma porta oriental. Ali tinha os tanques, para você se banhar, se purificar, para poder estar limpo para adorar o Senhor no templo. E então Paulo aceitou. Veja como Paulo ele não era uma pessoa aguerrida, uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa. Não. Pedro falou, Tiago falou, estão querendo me prender, estão querendo me matar, então eu vou fazer exatamente o que os apóstolos e pastores da igreja ordenaram aqui, eu vou fazer. Eu não estou errado. E eles disseram, você não está errado, mas faça isso para evitar confusão. E ele foi e fez. Olha Atos 21, 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Veja que Pedro ou Tiago está lembrando do texto que lemos lá de Atos 15. Isso aqui está em vigor. Isso é o que é exigido dos crentes judeus, não a circuncisão, não outros elementos da lei de Moisés. Por que a gente está falando isso? Por que isso é importante? Porque a igreja ela não pode criar leis que não estão na Bíblia. Tem que entender isso. A gente não pode criar lei que não está na Bíblia. Nós podemos ter sugestões, pareceres, mas leis não.
leis que determinam quem é crente e quem não é crente, nós não podemos fazer isso. E é o que os judeus cristãos estão fazendo aqui. Interessante, olha o verso 26. Então, Atos 21, 26, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Não foi Paulo que gritou socorro. Foram os judeus crentes da Ásia que vieram prender Paulo e o pegaram no templo. E eles gritaram: israelitas, socorro, pegamos ele, nos ajudem. Agora sim, vamos matar Paulo, aquele que está falando mal da lei de Moisés. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, contra o templo. Veja que é muito parecido com a acusação feita a Jesus, né? Acusaram Jesus de ir contra o templo, e Jesus nunca foi contra o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. A terceira voz é esta: israelitas, socorro. Esta voz foi emitida por crentes que não entendiam ou não queriam entender a doutrina de modo adequado. Crentes radicais que queriam a morte do maior de todos os missionários daquela época. Já pensou? Você acha que existe crentes assim no nosso meio? Existe. Nas igrejas batistas regulares, existe. Nas igrejas presbiterianas, nas Assembleias de Deus, toda a cristandade, até hoje, existem crentes assim, que por não entenderem a doutrina de modo adequado, persegue a própria obra de Deus. É o fogo amigo, como se chama por aí. Percebe? Então nós temos que entender a vontade do Senhor. Paulo foi preso aqui exatamente para estas coisas se esclarecerem, para a igreja ser edificada, para a obra de Deus continuar avançando. Infelizmente, por causa da ignorância de quem não entende a palavra de Deus, os servos de Deus sofrem prisão, calúnia, que é o que Paulo está sofrendo aqui. E o que é que nós devemos tirar disso? Devemos aprender que a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ela é sadia, sã e é equilibrada. Ela não pende para um radicalismo. Ela não pende para uma libertinagem. A nossa missão, irmãos, é muito simples. É glorificar a Deus e levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que definir quem é crente e quem não é crente. É o Espírito Santo que vai converter as pessoas. Nós temos que entender que as pessoas estão em progresso, estão em crescimento. Eu estou crescendo na fé, você está crescendo na fé. Às vezes nós queremos que os irmãos estejam no nosso nível de fé. Ele vai demorar anos, ou não. Ou talvez eu não esteja no nível de fé do irmão que acabou de se converter. Eu tenho que me converter de novo para estar no nível de fé dele, né? E tem nível de fé, isso aqui é só para ilustrar, não é para a gente se comparar por aí, certo? Mas nós devemos perceber que a igreja, ela não deve estar nessa disputa, não é isso que Deus quer. E Paulo foi preso e tinha que ir para Jerusalém, para que isto fosse elucidado. Os pastores de Jerusalém e apóstolos sabiam desse problema. Esse problema é trabalhado em todas as epístolas do Novo Testamento. E mesmo assim, houve grande perseguição. Em Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus Cristo chama esta parte da igreja, judeus crentes, que persegue a própria igreja, Jesus chama de sinagoga de Satanás, porque estão perseguindo a própria obra do Senhor. Isso serve para nós entendermos. A vontade de Deus, ela pode parecer estranha, irmãos, mas ela sempre vai funcionar e prosperar. Mesmo Paulo sendo preso, levado para Roma e futuramente morto, no período de Nero, lá por volta entre 64 e 68 depois de Cristo, muitos pensaram, pronto, acabou a igreja. O grande líder morreu. Pelo contrário,
A igreja continua viva até os dias de hoje, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E apesar dos conflitos que a igreja moderna tem também, semelhantes a este, a igreja continua viva e firme. E nós, crentes em Jesus, devemos estar animados e motivados para servir na igreja do Senhor da maneira correta, sem radicalismo, sem a libertinagem, naquilo que Jesus ensinou. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe a vivermos assim. Obrigado, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor é tão maravilhoso e cuida de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos adequadamente dentro da tua igreja, para que não estejamos lutando contra os nossos irmãos, entendendo de modo errado a doutrina e prejudicando a obra do Senhor. Dá-nos sabedoria e equilíbrio para entender a tua verdade e vivê-la assim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia e até a noite às 18h30.